Sua pergunta sobre a Samara, senão a gente vai É fechar o mesmo, programa e né, você não vai, cara? você vai esquecer dessa sua pergunta aí. Uma coisa que eu tinha falado, inclusive, antes da gente entrar ao vivo, Hum, de toda essa questão de programação. Isso é uma coisa que você falou pra mim fora do ar, inclusive, num determinado momento, que tinha uma pessoa que ela tinha paralisia do sono, uhum. e quando isso acontecia, ela via a figura da Samara, que é aquela personagem do filme chamado. Como que isso pode Procede. acontecer? Legal. Isso aí é um estudo de caso, né? Certo. Então, muitas vezes aparece pessoas com as mais diversas reclamações ou situações que ela vive no dia a dia, né? E essa pessoa, ela contribuiu com a minha formação e ela se sujeitou a ser eh, o meu sócio ali. A gente chama de sócio porque o Grisa falava que ele não tinha cliente nem paciente, porque Era sócio. paciente ele não tinha paciência com ninguém, e sócio é por ser sócio em qualidade de vida, né? E cliente porque a gente não tem nada na prateleira, né? A gente não vende nada pronto. Chegar lá com Menos problema, toma isso aqui, né? palpável. Não tem. E essa pessoa foi fantástica, contribuiu muito, né? E a gente foi para o processo de hipnose, que era o que eu tinha que fazer, era um dos trabalhos que eu tinha que fazer de conclusão de curso. E eu fiz a anamnese dele, que é levantar as situações que ele viveu durante toda a vida dele, e principalmente processo de gestação e hora do nascimento. Bom, eu peguei todas as informações com ele, fiz análise da anamnese, a tabela familiar. O que é a tabela familiar? É a árvore genealógica da pessoa. Então, se conseguir informações até a quarta geração, é muito interessante, porque a gente vai encontrar respostas para muitas situações que ela vivencia no dia a dia dela. Bom, e quando a gente foi para a hora da hipnose, né, que é a sugestão, né, a hipnose pangresiana, eu sempre pergunto para a pessoa que eu vou induzir o que mais está incomodando ela naquele momento. E ele me disse o seguinte: eu acordo de madrugada às vezes e com uma dor com um peso nas costas, e aparece uma mulher aqui assim flutuando aí na minha casa, e tal, né? Tá louco. Caramba, hein? Eu olhei para ele e falei: que legal, né? Então vamos trabalhar isso aí, né? Vamos identificar isso. Lógico que não dá para a gente eliminar essa situação sem fazer anamnese, sem fazer uma investigação antes ali da vida do indivíduo. Mas eu já tinha feito a lição de casa, falei, vamos trabalhar. Fiz o relaxamento e ele entrou no estado de relaxamento de forma fantástica. Sabe, ele se permitiu. E aí, quando ele entra, começamos a resgatar situações da infância. Então, família numerosa, a mãe e o pai perderam o emprego, ele com 5 aninhos de idade, ele queria trabalhar e a mãe brigou com ele. Muito novo para trabalhar, mas ele se sentia capaz de trabalhar, produzir alguma coisa, trazer o sustento, né, ou parte do sustento para a família. E aquilo marcou ele. Bom, num determinado instante, ele começa a trabalhar 2 anos depois, com 7 anos, e foi fazer um trabalho lá. A vizinha fazia salgadinho, ele vendia o salgadinho para a vizinha. Bom, mas aquilo gerou um peso nas costas dele. E aí eu fiz ele compreender que a ideia proposta dele era fantástica, mas a mãe, por proteção ao filho, ela impediu ele de iniciar o trabalho e brigou, é lógico, com ele, mas por amor, porque ela não queria que nada de mal acontecesse com ele. Sim. E quando ele atinge 7 anos de idade, ele passa a trabalhar vendendo esses salgadinhos. E ele ajuda, todo o dinheiro que ele ganhava, ele ajuda a mãe, né? Ele dá para a mãe. Bom, e aí eu mostrei para ele o quanto ele foi capaz de produzir, ou seja, aquele peso que ele tinha nas costas, que era uma obrigação, ele carregava como obrigação, desaparece.
e ele passa a eliminar aquele peso durante o sono. Muito bem. Tem mais alguma situação que te incomoda? Perguntei para ele. Ele falou, não. Eu falei, então vamos à menina. A descrição da menina, para quem assistiu o chamado, vai lembrar. Uma roupa branca, um cabelão comprido, Nossa. preto, que não dava para enxergar o rosto, e ela ficava flutuando, não tinha pé. Aí eu perguntei para ele, você assistiu o filme O Chamado? Ele, assisti, e morri de medo. Falei, pois é, essa menina que aparece para você é fruto do seu medo. Você ficou com tanto medo que durante o seu sono, na hora que vem aquele peso nas suas costas, ela aparece para gerar um medo para você. Que é relacionado. É, mas aquilo é uma ficção, não existe. Então eu fiz ele compreender que era fruto da imaginação a possibilidade dela aparecer, porque era isso que fazia ela aparecer. E aí ele se liberta também dessa situação.